Amigos, trabalhar com vetores, todo mundo já viu e já usou, mas acho que poucas vezes a gente parou para ver que vetor não é associado a cálculos, né? Tem cálculo também, mas vetor é uma ferramenta muito útil. E eu queria bater um papinho com você aqui, agora calmamente, sobre um negócio que a gente fala muito na tal da regra do paralelogramo. O que é que seria essa regra do paralelogramo? Amigos, quando a gente tem dois vetores, vetor é um desenho, quando a gente tem dois vetores, vou colocar aqui os vetores A e B, como você pode ver. Quando a gente pergunta quem tem a ação desses dois vetores, é a mesma coisa que ter a ação de qual vetor? Tem um terceiro vetor que pode substituir eles dois, que a gente chama de resultante. E quando a gente olha nos livros, tem uma coisinha meio do além, né? Ah, você tira uma paralela ao primeiro vetor, tira uma paralela ao outro e liga aqui. E amigos, isso quando eu era aluno me dava uma certa angústia, porque, veja, esse é o vetor resultante, esse é o vetor que substitui a ação dos outros dois vetores. Ótimo, mas por que eu vou tirar essa paralela aqui e essa paralela ali? Na realidade, meus amigos, nós só fizemos transladar o vetor A aqui para cima, ou nós transladamos o vetor B aqui para o lado. É por isso que muitos livros também falam de a regra do polígono. Ó, o polígono AB não está fechado. Precisa de alguém para fechar o polígono. Por isso que a gente chama de regra do polígono. Então, BA, olha só. Mas não foi bem esse o motivo do vídeo de hoje. Não é essa a intenção do vídeo de hoje. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre um cálculo que aparece e vocês se perdem, né, quando vão fazer cálculo do módulo da resultante entre dois vetores. Quando você estudava geometria, você aprendeu uma famosíssima regra chamada lei dos cossenos. E o que é que essa lei fazia? A lei dos cossenos, ela associava as medidas dos lados, né, e um dos ângulos do teu triângulo. Por exemplo, se eu quisesse aplicar a lei dos cossenos para esse lado A, ela ficaria escrita assim: A2 igual a B2 mais C2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Pera lá, a aula é de física ou de matemática? Não, a aula é de física. Mas a matemática, ela entra aqui com força total. E a gente precisa clarear uma coisa para não ser mais uma oportunidade de decoreba na sua vida. Se eu quisesse aplicar com B, B ao quadrado igual ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2AC, cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Se eu quisesse fazer a mesma coisa com C, A2 mais B2, menos 2AB, cosseno de C. Beleza? Isso é a lei dos cossenos. Eu queria te chamar para mais uma coisinha. Quando você estudou trigonometria a primeira vez, você foi apresentado a um negócio chamado círculo trigonométrico, onde o eixo X do plano cartesiano foi trocado pelo nome de eixo dos cossenos e o eixo Y foi trocado pelo nome de eixo dos senos. Meus amigos, vamos pegar, por exemplo, aqui o ângulo de 60 graus. Essa medidazinha bem aqui se chama seno de 60 graus. Essa medidazinha bem aqui se chama cosseno de 60 graus. Mas se eu pegasse o suplemento do ângulo 60 graus, que é o ângulo 120 graus, vê se vocês conseguem ver que o seno de 60 e o seno de 120, eles são rigorosamente iguais. É a mesma projeção, meu amigo, é a mesma. Agora, essa projeção aqui horizontal, que é o cosseno de 120 graus, se a gente tivesse feito tudo bonitinho, tudo em escala, esses dois tamanhos são iguais. Só que aqui é positivo e aqui é negativo.
Vasco, onde você quer chegar trazendo para o meio da física uma matemática dessa? Amigos, eu queria só que vocês notassem que se eu trocasse de 60 para 120 para θ mais alfa e fossem dois ângulos suplementares, assim como 60 e 120, se você consegue entender que o cosseno de um deles é o oposto do cosseno do outro, você consegue entender isso? Tanto faz eu dizer cosseno de θ é menos o cosseno de alfa, ou cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Tanto faz. Um é o oposto do outro. Ok? E eu queria que você pegasse essas duas informações, deixasse guardadinhas aqui, e você olhasse aqui comigo, do lado direito, uma coisinha. Lembra daquela figurinha de vetores? Onde eu tinha colocado dois vetores, um vetor A e um vetor B. Esses vetores, eles estão formando um ângulo θ, bem aqui. Ai, meu Deus, para onde é a resultante desses vetores? Ai, aplica a regra do paralelogramo. Me dói quando eu vejo que o aluno está usando uma coisa sem saber o que é que ele está usando. Ó, tá aqui o nosso vetor resultante. Na realidade, o que é que meu amigo fez? O meu amigo transladou o vetor A para cá, deslocou, mantendo módulo, direção e sentido, ou então meu amigo transladou o vetor B para cá, mantendo módulo, direção e sentido. Meus amigos, olhem bem comigo. Aqui nós temos um triângulo qualquer, não temos? E como é que a gente associa os lados de um triângulo qualquer? Não é colocando a lei dos cossenos? Então, a lei dos cossenos aqui ficaria R2. Vasco, cadê o símbolo de vetor? Estou fazendo cálculo com módulo. Quando a gente vai fazer cálculo com módulo, é o módulo, tira o símbolo de vetor. Igual a A2 mais B2 menos 2AB. Mas pela lei dos cossenos, o ângulo a ser usado é o ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir. Então seria menos cosseno de alfa. Meu amigão, o ângulo que veio dado na questão foi esse ângulo θ, você ainda está lembrado? Mas eu não posso simplesmente lembrar que se dois ângulos são, esses ângulos são suplementares, eles são consecutivos. Esse ângulozinho aqui é θ também, ó. θ mais alfa 180. R ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Onde tinha cosseno de alfa, eu posso trocar por menos o cosseno de θ, para poder usar o ângulo que ele me deu. Então, você que diz, vamos usar a lei dos cossenos na física. Não existe lei dos cossenos da física. A lei dos cossenos é uma lei matemática. O que você tem aqui não é porque a lei dos cossenos da física é com mais, amigo, na realidade. A lei dos cossenos ela precisaria ser aplicada nesse triângulo original, você está lembrado? E para eu chegar aonde eu quero, que é usando o ângulo θ, eu tenho que usar a propriedade dos ângulos suplementares. E Vasco, qual é a implicação disso? A implicação disso, dessa nossa pausa para a reflexão, dessa nossa deduçãozinha, é porque a gente decorou a vida toda que quando a gente tem dois vetores de mesma direção e de mesmo sentido, faltou a gente se tocar que esses dois vetores, eles estão fazendo um ângulo de 0 grau entre si. Aí, olha só, o módulo da resultante desses dois vetores seria A2 mais B2 mais 2AB, cosseno do ângulo entre eles, que é 0. E o cosseno de 0 grau é 1. R2 igual a A2 mais 2AB mais B2, que é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Portanto, quando a gente só decora que o módulo da resultante, basta a gente somar quando dois vetores têm a mesma direção e sentido, isso é prático, mas isso não mostra o que você fez. Então nós não temos regras para calcular o módulo da resultante de dois vetores. Nós temos uma regra genérica, tá? A famosíssima relaçãozinha do cálculo do módulo entre dois vetores. Se eu te der um vetor que está para um lado e outro vetor que está para o outro, meu amigo, o ângulo entre esses vetores é de 180 graus. Então,
Se eu quisesse aplicar a relação para demonstrar A2 mais B2 mais 2AB cosseno de 180 graus. Mas o cosseno de 180 graus é menos 1. R ao quadrado igual a A2 menos 2AB mais B2, que é a mesma coisa que A menos B ao quadrado. O módulo da resultante é a diferença entre o maior módulo e o menor módulo. Continue sabendo isso daqui direto, não tem problema nenhum não. Mas saiba que tudo vem do mesmo canto. Quando dois vetores são perpendiculares entre si, o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, R ao quadrado, módulo da resultante, igual a 2 mais B2 mais 2AB. O ângulo entre os vetores é 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Ó, R2 igual a 2 mais B2. Física compreendida é muito mais interessante do que a física decorada. Então, na realidade, quem quer calcular o módulo da resultante de dois vetores, o que está mudando é única e exclusivamente o ângulo. Esse ângulo varia desde 0 grau a 180 graus. 0 grau nós vamos obter a maior resultante possível em módulo, 180 graus a menor resultante possível em módulo. Ou seja, o módulo da resultante vai estar sempre compreendido entre o maior módulo e o menor módulo, o maior módulo e o menor módulo somados. Isso daqui acontece quando o ângulo é de 180 graus, menor resultante possível em módulo. E quando o ângulo é 0 grau, a maior resultante possível. Esperamos com esse vídeo ter clareado que não existem casos para o módulo da resultante de um vetor. Todas vêm do mesmo canto. A única coisa que muda é o ângulo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.